A gente vai começar diferente, eu não vou ler um trecho do livro para começar o vídeo, mas é o seguinte, a gente vai falar sobre ser adulto funcional e sobre itens que a psicologia tem muito a contribuir para que você ou qualquer pessoa possa viver a vida adulta de uma forma funcional. E a gente vai usar a Harper Lee com Vá, Coloque um Vigia para falar sobre isso. E aí, um lembrete. Este livro aqui é continuação de O Sol é para Todos. Se você não quer spoiler, já para esse vídeo. E eu até poderia dizer, volta aí alguns vídeos que tem conteúdo sobre O Sol é para Todos. Mas eu não diria isso porque eu não dou grandes spoilers, então vai lá ler o livro. Depois volta aqui. Dá para ler o livro sem... Dá para assistir o vídeo sem ter lido o livro. Isso não vai estragar grandes experiências literárias, não, pode confiar. Só lembrando vocês, como eu faço lá no Instagram, meu nome é Caroline Pozobon, eu sou psicóloga clínica e tanto lá quanto aqui uso muita literatura para a gente poder conversar sobre psicologia científica. Não, a gente não vai falar sobre abordagens mais fantasiosas, sobre abordagens que não tenham uma perspectiva mínima aí de evidência científica. Então aqui a nossa maior base vai ser a terapia cognitiva comportamental, um pouco da terapia comportamental dialética em alguns momentos e o grande guarda-chuva aí das cognitivas comportamentais. Eu não quero falar nenhum outro nome, mas quero deixar claro que é isso que vocês vão encontrar aqui nos vídeos. Se isso não te interessa, se isso não te agrada, não precisa assistir, tá tudo bem. Mas é o que a gente vai conversar, não só nesse, como em todos os outros conteúdos por aqui. Gente, como eu comecei o vídeo falando que esse aqui é um conteúdo para quem realmente tem uma vontade genuína de viver a vida adulta, o que eu quis dizer com isso? Primeiro eu quis selecionar todos que estarão disponíveis para assistir o vídeo inteiro. Porque só para parar para assistir um vídeo longo atualmente, é muito importante que a gente seja adulto. Carol, como assim? É o seguinte, eu preciso que a gente tenha senso crítico para não assistir só coisas de 1 minuto e meio. Eu preciso que a gente entenda o porquê buscar conteúdos mais longos, mais profundos, pode ser importante. E isso vem de uma cabeça e de uma ideia mais adulta, no sentido de resiliente, no sentido de madura. Mas entendam, nesse vídeo a gente vai falar justamente sobre como desenvolver algumas habilidades. Mas é minimamente importante que a gente esteja disposto a consumir algo que não seja rápido, fácil, que não seja uma simples dica de, sei lá, acho que esse tipo de conteúdo de dica nem é mais o que o marketing indica atualmente. Mas enfim. Seguinte, por que eu escolhi esse livro e o que eu quero falar com vocês? Quando a gente olha para a vida adulta, eu sei que a gente tem uma quantidade infinita de memes, inclusive, em qualquer rede social, é que eu consumo mais no Instagram, né, nessas redes sociais mais rápidas, e a gente vai ter uma quantidade infinita de memes sobre, ser adulto não dá nem tempo de chorar porque a gente tem que descongelar o frango, ser adulto, principalmente nesse momento atual que a gente está vivendo, né, na nossa vez de ser adulto é tudo caro, um monte de conflito global acontecendo, parece que o mundo está acabando, enfim. Entendam que usar o humor para fazer com que a gente consiga seguir pode ser uma flexibilidade psicológica maravilhosa, desde que esse humor não seja um comportamento de evitar a vida real. Então não tem problema nenhum a gente consumir esse tipo de conteúdo, a gente gostar de mandar meme, a gente dar risada disso, porque de fato não existem outras soluções tão plausíveis, por exemplo, para resolver grandes conflitos. Então, tudo bem usar o humor desde que isso não ofenda você mesmo, nem ninguém. Mas, quando a gente faz uso excessivo disso, muito mais com a função de evitar problemas, evitar conflitos, evitar a vida, evitar conversas sérias, aí nós não temos um comportamento adulto. Porque é um comportamento que sai da ideia de resiliência, de flexibilidade psicológica,
de repertório de vida, de aprendizagem, e vai muito mais para uma linha de tentar ao máximo evitar todo e qualquer sentimento, pensamento ou comportamento que me leve a enfrentar problemas ou a resolver coisas mais sérias. E aí eu escolhi esse livro, gente, porque quem não leu, no Sol é para Todos, a gente vai ter o Atticus Finch, que é um advogado, pai de 2 filhos, eu esqueci o nome do menino, e da Scott, que é a estrela do Sol é para Todos, e nesse livro a gente tem a continuação agora com a Scott na faculdade. No primeiro livro, que é o Sol é para Todos, a Scott tem 8 anos de idade, salvo engano, mora na casa do pai, a mãe infelizmente é falecida, ela mora ali na casa do pai, com o irmão, com aquela perspectiva de infância. No primeiro livro, a gente entende que o pai dela, o Atticus Finch, que é um advogado, que a defesa dele pauta o tema principal do Sol é para Todos, a gente cria um amor por ele. Meu Deus, é o ser humano mais perfeito, bondoso, gentil, empático, inteligente da face da Terra. Por aí a gente já desconfia, gente. Vou contar um negócio pra vocês. Na vida real, a gente não é 100% bonzinho, 100% tranqueira. A gente vai variando ali, um pouco aqui, um pouco ali, tá? Ai, Carol, eu não sou uma pessoa 100% boa. Gente, todo mundo tem comportamentos e pensamentos inadequados ou ruins em algum momento. E nós não somos perfeitos, não. Então, se a gente for pensar que não somos 100% bons porque não somos perfeitos, é isso aí que eu estou dizendo mesmo. Voltando aqui. A gente tem toda essa perspectiva aí do Atticus Finch, então, no livro 1, com os olhos de uma Scott, de uma filha de 8 anos de idade. E aqui a gente vai ter aquela cena clássica, que muita gente deve ter passado por isso, que é a pessoa sai da sua cidade pitiquitinha para estudar fora. É um clássico, né, gente? Vamos falar, é um clássico brasileiro, inclusive. A migração das cidades pequenas para estudarmos em escolas, cidades maiores. Então, a Scott sai da cidade do interior ali, que onde o pai advoga, é onde está toda a estrutura familiar dela, tudo que ela conhece de vida até o momento, e ela vai para a cidade grande, ela vai para os grandes debates políticos, ela vai para os grandes centros, ela vai para onde a coisa realmente está fervendo. E a gente vai acompanhar um período que ela volta para passar um tempo ali na casa do pai, e ela vai olhar para o pai, olhar para a cidade, olhar para tudo que ela viveu na infância, agora com olhos de adulta. E esse é o primeiro ponto que eu quero que a gente converse. As coisas elas vão perder a magia, as coisas elas deixam de ser boas. Gente, é absurdamente natural que a nossa interpretação de pessoas, de coisas, de situações, enfim, que nós vivemos na infância e na adolescência, mude na vida adulta. Isso não é ruim. Isso não significa que a gente tem que voltar a ser criança, aquele papo de a criança interior. Gente, nós somos adultos. A gente não vai conseguir olhar, por exemplo, para o Natal e ver aquela magia que a gente via quando a gente era criança. A gente acreditava no Papai Noel. A gente esperava o presente. Os presentes da família geralmente são para as crianças. As crianças são a magia do Natal todo. A gente vai mudar de papel. Pode ser que a gente não tenha filhos, mas a gente vai ter natais diferentes, a gente vai criar os nossos próprios rituais. Se nós tivermos filhos, essas crianças se tornarão provavelmente o centro da diversão do Natal, e aí eu tô falando muito da nossa cultura ocidental, né? Vai mudar. Ou mesmo que você não tenha filhos, mas você goste de crianças, você tem amigos que têm filhos, você tem sobrinhos, enfim, você realmente nunca mais vai viver aquilo que você viveu com 4, 10, 15 anos de idade por um fato real que você não tem mais 5, 10, 15 anos de idade.
você não tem os mesmos objetivos, você não tem a mesma bagagem, você não tem nem a mesma estrutura cerebral para poder viver a mesma coisa. Então, ponto 1 da vida adulta. Não é que as coisas perdem a magia, é que a gente precisa aprender a ver o mundo como ele é e como nós estamos no mundo agora. Nós somos adultos, nós pagamos conta, nós trabalhamos, nós engolimos sapos. Ah, Carol, a gente engole sapo. Isso, inclusive, é uma habilidade social que o adulto tem que ter. A gente não vai pegar um presente de um colega de trabalho que a gente detestou e fazer como a gente fazia com 0 filtro na infância, que provavelmente a gente nem se lembra, olhar e falar, nossa, que horror, eu queria brinquedo. Não, gente. Sabe por quê? O que a gente ganha com isso? Qual que é a função desse comportamento? É uma batalha que você quer travar? É um negócio que vale a pena para você? Então, sim, esse é um sapo que a gente engole. A gente não vai olhar, por exemplo, para uma pessoa que está sendo extremamente desagradável, grosseira com a gente e agir como nós agiríamos se um colega pegou a nossa borracha na escola quando nós tínhamos 5 anos de idade. Que é chorar, gritar, morder. Ah, credo. Morder. Não vai morder o nosso colega de trabalho porque ele foi grosseiro com a gente. Ah, Carol, mas se o pensamento vencesse, a gente não vai. Não significa que a gente não possa falar, devolver de alguma forma, mas a gente tem que ser assertivo. Posturas diferentes em situações diferentes que exigem comportamentos adequados para cada contexto social é uma habilidade social que o adulto precisa ter. A gente não vai chegar na nossa tia que pergunta, e os namoradinhos, com lá 35 anos nas costas e falar, pensei em várias bobagens aqui, mas eu vou me silenciar. Quem quiser colocar nos comentários, fica à vontade. Mas com 35 anos, caso você seja solteiro ou solteira, você não vai dar uma talacada na sua tia porque ela te perguntou e os namoradinhos. Carol, mas é completamente fora do contexto. Você vai ganhar o quê brigando com a sua tia que você vê uma vez no ano? Vai. Ah, eu vou regaçar no almoço de domingo. Eu vou pegar toda a minha opinião política e eu vou derrubar todo mundo. Pra quê? Você vai mudar o voto de quem? Vai conseguir o que com isso? Pouquíssima coisa. Eu diria que um climão, uma briga, seu pai, sua mãe barulhando na sua orelha, falando, mas por que você fez isso com sua tia? Sua tia é uma pessoa tão querida, seu tio te ama tanto. Aí a gente vai criar mais. Então, o adulto, ele precisa ser assertivo. Que é uma coisa que a gente vai perceber no livro, que a Scott, ela vai muito mais observar as pessoas da cidade dela. Então ela vai, o pai, já vou contar, mas ela vai observar as pessoas. Ela vai ficar quietinha na dela vendo o que está acontecendo. Ao invés de chegar e falar, eu vim da cidade grande e venho aqui instalar um novo regime. Ela não vai fazer isso. Porque isso não é ser assertivo. O adulto precisa de assertividade. Ele precisa entender em quais momentos vale a batalha, em quais momentos vale o silêncio, e quando vale a batalha, quando vale se impor, quando vale se colocar, qual que é a maneira mais adequada, sem se machucar e machucar o outro. Carol, difícil demais. Pois é, ninguém disse. Eu não disse no começo desse vídeo que ser adulto é a coisa mais fácil do mundo. Não é. Mas exige algumas habilidades para que a gente possa viver a vida adulta de uma forma que vale a pena. Outro ponto aqui do livro. Falei desde o começo que no primeiro livro a gente tem o olhar de uma criança de 8 anos, vendo o pai e a cidade como um todo. Quando eu falo cidade, gente, é o people, tá? O povo da cidade. The folks. Nem sei se folks tem esse that's all folks. É isso mesmo. Devanei aqui. Se eu manjasse de edição, eu teria conseguido colocar em preto e branco. Mas talvez não. Então, voltando. O olhar da Scott com 8 anos de idade ainda é aquele olhar de meu pai é um super-herói, meu pai é um super protetor, ou então aquela visão mais dicotômica de meu pai é assim, é o meu super-herói,
Minha tia é assim, ela é a grande bruxa, a grande vilã. Não foi proposital eu colocar um homem como herói e uma mulher como vilã, tá? É porque no caso do livro é um exemplo importante. Voltando para a cidade dela, ela começa a perceber, e isso não necessariamente é uma percepção leve, mas ela começa a perceber que aquele pai que era um herói também tem muitos defeitos. Inclusive, para quem não leu O Sol é para Todos e não sabe de nada do que eu tô falando, em O Sol é para Todos, o racismo é um tema centralíssimo do livro. E a gente entende que o Atticus Finch, que é o pai da Scott, é um advogado absurdamente humano e progressista. E o que a gente vê pelos olhos da Scott agora, em Vá, Coloque um Vigia, que na verdade talvez o pai dela não seja esse homem maravilhoso, progressista e humano que a gente imaginava. E esse é o novo coió da vida adulta. O primeiro é que a gente tem que desenvolver a habilidade social da assertividade, como eu contei para vocês, entender que nem tudo vai ser nostálgico e melancólico, porque não temos mais a criança interior, não é isso. Precisamos de assertividade como um primeiro ponto para criar uma vida que vale a pena. E agora a gente toma o segundo coió, que é: lembra que eu falei que não tem como uma pessoa ser 100% boa ou 100% ruim? Esse é o segundo coió. As pessoas vão decepcionar a gente. Uhum. Não pode. Mas elas vão. E não necessariamente por maldade. Não necessariamente todas as pessoas que você conhece têm um livro de como decepcionar a Carol. Insira aqui o seu nome no lugar de Carol. Não. Ah, mas tem gente que faz para machucar. Isso aí são outros 500, a gente não vai tratar disso neste momento. Vamos para esses 500. As pessoas vão decepcionar a gente. Primeiro, porque essas pessoas não fazem a menor ideia de como nós construímos elas na nossa cabeça. Elas não sabem. Ah, Carol, mas aqui no livro é diferente, porque ele é o pai. E como que vai saber como é que é na cabeça dela, gente? É um livro. Ai, a gente também amou ele, Um Só é para Todos. Bem-vindos ao As Pessoas Vão Te Decepcionar. E a gente toma esse coió no próprio livro. Esse é um baque interessante para conhecer a vida adulta. As pessoas, elas não são o que nós colocamos na nossa cabeça. As pessoas não têm que atender às nossas expectativas, porque elas são nossas, não dessas pessoas. A gente pode usar a assertividade para conversar, para se impor, para exigir, para solicitar, quando isso cabe. Mas esperar que elas façam X, Y e Z, porque isso é o que a gente espera delas, não. Isso é um caminho lindo para a frustração. E aí está o nosso terceiro coió. Se as pessoas vão nos decepcionar, é óbvio que a gente não vai ter controle completo. Ninguém vai ser zerado de expectativas. Isso também é importante para a vida adulta. Expectativas são necessárias, elas são boas. O problema é quando a gente quer que o mundo inteiro atenda a essas expectativas. E isso, gente, é o seguinte: não tem como estar vivo sem se frustrar. Não tem como estar vivo sem passar por vários desconfortos ao longo da vida. Um deles é esse: as pessoas vão nos decepcionar. Ah, Carol, mas fazendo uma comparação com Vá, Coloque um Vigia, a gente está falando de uma visão que uma filha tinha sobre um pai super-humano, descobrindo que possivelmente ele é um cara extremamente racista. É muito pesado, eu entendo. O problema é que não é uma exceção, não estou falando do racismo especificamente, mas não é uma exceção que pessoas que a gente coloca em estimas gigantescas, nos famosos pedestais, não tenham
comportamentos, pensamentos e ações tenebrosas e passíveis, sim, de... vou falar a palavra punição, mas não é essa que eu quero. É possível que a gente não goste deste comportamento. É possível que a gente não goste de tal coisa. Agora, excluir pessoas e abrir mão de pessoas porque elas não são exatamente o que a gente espera, aí também não é tão adulto. Porque aí entra o nosso quarto coió, que é, a gente precisa entender a realidade como ela é, não somos crianças, não somos adolescentes, então a gente precisa construir uma vida que vale a pena nessa perspectiva de quem nós somos hoje. Segundo, nós precisamos sim aprender a nos impor, a colocar a nossa voz, a colocar aquilo que é preciso ser falado, mas a gente tem que fazer isso de uma forma assertiva, que é entendendo quais são as batalhas a serem lutadas, quais são aquelas que não valem a pena, e as que valem a pena a gente precisa falar de uma forma coerente, sem ofender a si mesmo ou ao outro. A gente precisa entender que as pessoas vão nos decepcionar, porque não tem absolutamente ninguém que vai atender todas as nossas expectativas. A gente vai se frustrar devido a isso e a várias outras coisas, e a gente precisa entender que frustração e desconforto faz parte da vida adulta, ou fazem parte da vida adulta. Fiquei na dúvida aqui na concordância nominal. Verbal, que é um verbo. Aí o quinto, é o quinto coió, que eu esqueci enquanto eu tava falando esses 4. Mas é o seguinte, lembrei. Flexibilidade psicológica. Eu não vou poder ser um adulto funcional sem essa habilidade. Por quê? Não gostei de você porque você me olhou torto, nunca mais vou conversar com você. Ah, Carol, mas a gente não faz isso. Não? Vocês não ignoram as pessoas no WhatsApp? Vocês não trocam de calçada quando vê um conhecido? Tudo bem que tem gente que a gente vai evitar mesmo e tá saudável. Mas entende? Que quando eu coloco numa postura mais infantil, a gente consegue perceber que é rígido, que é inflexível. Fulano não concorda com o que eu penso. Mas você trabalha com fulano? Trabalho. Mas você tem que amar o fulano? Não. Você tem que casar com o fulano? Não. Você tem que conseguir tolerar ele ali. Se olhar para ele e não ralar a carinha dele, não façam isso. Então você precisa de flexibilidade para entender que não te amo, não vou me casar com você, não quero você na minha vida, mas trabalho com você. Então eu vou manter o mínimo de comportamentos e o mínimo de proximidade para conseguir tocar a minha vida. Entendeu? Eu tenho certeza que alguém aqui que está assistindo tem algum probleminha, algum negocinho assim com o trabalho. Eu sei que a gente está na era da internet, mas tira o trabalho e bota em outro lugar. Flexibilidade, obviamente, não é sinônimo de ter que conviver com todo e qualquer ser humano que te faz mal na face da Terra. Mas nenhum polo é bacana. Você não tem que se torturar convivendo com alguém que te faz mal todo santo dia sem nenhuma necessidade, mas você também não vai tirar todas as pessoas que não concordam com você da sua vida, porque aí, gente, vamos combinar. Tem dia que eu não concordo com o que eu tô pensando. Aí como é que eu me tiro da minha própria vida? Não vou, não quero. Quero viver, quero ficar, entendeu? Então, não tem como a gente excluir todo mundo que pensa diferente da gente. É óbvio que a gente vai se relacionar em termos de amizade, de envolvimento romântico, com pessoas que têm mais similaridades. Então, que a gente compartilha mais valores iguais, que a gente tem pensamentos ali minimamente alinhados. Mas a gente não vai concordar com tudo. Ok? Eu sei que para quem lê o livro sabe que tem um ponto aqui de indecisão romântica da própria Scott, mas a gente nem vai tocar nesse ponto, porque a chave do livro é justamente essa de uma Scott adulta tendo que enfrentar o lugar e todas as pessoas que ela conhecia, que ela admirava, que ela tinha determinadas ideias, e entender qual adulta ela vai querer ser. Quais batalhas ela vai entender como valiosas para travar. E quais pessoas ela vai precisar deixar para trás. E quando eu falo pessoas,
talvez esse estaria no coió, estaria ali no segundo coió adulto, que é entender quais são as nossas batalhas, mas dentro dessas batalhas também tem pessoas. Não é todo mundo que vale a pena a gente manter um grau alto de expectativa. Não falei que vai decepcionar? Ah, eu sei que o meu pai ou a minha mãe ou o meu irmão são pessoas muito diferentes de mim, mas eu mantenho a expectativa no mesmo nível desde que eu sou criança e eles nunca atendem. Porque talvez, e só talvez, independente da sua decisão de continuar convivendo muito, de conviver pouco, de não conviver nada, enfim, tirando o não conviver nada, em qualquer cenário de convivência, a gente vai ter que entender que eles realmente não vão fornecer tal coisa. Então a gente vai fazer uma escolha. Ou eu fico aqui ciente de que essas coisas não vão ser atendidas, ou eu não fico. Porque ninguém vai mudar porque eu quero que mude. E eu sei que aqui no livro nós temos um exemplo onde ela descobre que o pai não é tão humano, tão progressista, inclusive tem como é que eu chamo isso? Não quero deixar esse vídeo com palavras horrorosas. Viés? Comportamento? O pai dela é racista, não consegui achar nenhuma outra. E isso pode ser um rompimento de valor para ela. Pode ser. Uma coisa muito pesada e é realmente assim muito danoso se a gente for pensar em humanidade de uma forma completa. Mas nós temos alguns níveis de discordâncias que talvez não rompam com os nossos valores. E o que a gente tem que fazer não necessariamente é abrir mão dessa pessoa, mas aprender a conviver com esses 5 itens que eu falei que adultos funcionais precisam. Ok? Era isso que eu queria trazer pra gente hoje. Vou ficar extremamente feliz se vocês comentarem o que vocês acharam. É um livro também. É um vídeo, um livro que eu gostaria que gerasse um pouco de desconforto em quem está assistindo, para que a gente conseguisse fazer um micro exercício de autocrítica. Porque nós não somos funcionais e perfeitos, como eu disse. Então, em muitos momentos, talvez a gente se comporte de uma maneira que não tem essas 5 habilidades aqui, 5 características que eu falei. E, gente, autocrítica não é xingamento, não é desqualificação, não é punição. É um exercício de identificar aonde eu posso melhorar, não para os outros, mas para a sua vida, para que a sua vida valha a pena, para que você consiga olhar para você mesmo e falar, putz, posso estar no fundo do poço hoje, mas não dá para dizer que eu não sinto orgulho de mim. É nessa linha. E claro, por favor, dá uma curtidinha aqui se você gostou, se inscreve no canal, eu acho no máximo. Eu sou uma millennial, gente. Ter um canal é um negócio bom demais. Então se inscreve, curte, deixa comentário, pede outras coisas, tá bom? Porque eu preciso disso para continuar o conteúdo. E a gente se vê na próxima.